amigos, aqui quem fala é o Jonas e hoje eu vou falar para vocês sobre a Fórmula 1 Machine Collection, edição número 100, que é a Brabham BT45 Alfa Romeo que Carlos Reutemann correu em 1976. Indo ao fascículo, no começo da edição, o título dizendo o seguinte: Retorno da Fama, né? A Alfa Romeo, né? Ela foi a primeira campeã mundial de pilotos, né? Ao vencer os títulos de 1950 e 1951. Depois disso, eles se retiraram da Fórmula 1, né? E ensaiaram um retorno no início dos anos 70, fazendo um motor para ser usado no carro da Marte, né? Mas aí acabaram saindo novamente, né? Não deu muito resultado, era um motor V8 inclusive, né? Para retornar novamente em 1976, aí sim com um motor flat 12, né? No estilo do motor da Ferrari, né? E voltaram com toda a pompa, né? Fazendo parceria com a Brabham, né? A equipe que o Bernie Ecclestone comprou nos anos 70, né? E tendo como o seu principal piloto Carlos Reutemann, né? E José Carlos Patti também, né? Fazendo dupla naquele ano de 1976. Aqui no detalhe, Reutemann aparentemente no Grande Prêmio de Mônaco, né? Uma foto dele em detalhe aqui na edição, né? Aqui na época da apresentação do carro, né? No final de 75, né? Eles pegaram aqui ainda a versão era branca, né, para depois decidirem mudar para a cor vermelha, né, juntamente com o carro da Alfa Romeo de Grand Prix dos anos 40, né, mais exatamente com a Ferrari, com a Alfa Romeo 512 de 1940, né. No detalhe abaixo aqui, Vittorio Brambilla, né, ele que correu pela Marte naquele ano de 1976, né? Já tinha uma vitória em sua bagagem ao vencer o Grande Prêmio da Áustria de 75 pela mesma equipe, né? Mais detalhes daquele ano: Reutemann no Grande Prêmio de Long Beach, né? Nos Estados Unidos. O carro ainda de início de temporada, né, que mostrava aqui as entradas de ar dos cilindros do motor, né, uma de cada lado, já que era um motor flat 12 que eles usavam, né. Outro momento aqui, a Tyrrell P34, né, outro projeto inovador lançado naquele ano, né, a Tyrrell de 6 rodas, nas mãos de Patrick Depailler durante o Grande Prêmio da Áustria, né, o chuvoso Grande Prêmio da Áustria, o Depailler pilotando esse belo carro, né. Mais momentos, né, um final eletrizante de temporada, em que James Hunt chegou em igualdade de condições de ser campeão naquele ano de 76, né, disputando ponto a ponto com o Lauda, né, o Lauda que era o líder até então, né, e o Hunt como desafiante, né, que teve seu trabalho facilitado após o Lauda desistir da corrida alegando falta de segurança no chuvoso Grande Prêmio em Fuji, né? Aqui Carlos Reutemann, né? Que subitamente trocou de equipe, né? A Ferrari tirou ele da Brabham para colocar no carro que era do Lauda, né? O Lauda estava ainda se recuperando do acidente em Nürburgring, né? A equipe não acreditava que ele fosse sobreviver, inclusive, né? E rapidamente deu o assento para o Carlos Reutemann, né? Mas milagrosamente o Lauda 45 dias depois estava de volta ao monoposto, né, voltando inclusive nessa mesma corrida, né, no GP da Itália, para disputar a corrida italiana naquela ocasião, né. Jacques Laffite, né, com a equipe Ligier, né, ela que estreou naquele ano de 76, mostrando todo o talento e potencial francês numa equipe francesa, né, mostrando que essa parceria iria
ele ia dar bons frutos, né? Alan Jones, ele que venceu o Grande Prêmio da Áustria, né, com a Surtees, né, não, melhor dizendo, ele correndo aqui pela Surtees em 1976, né, com patrocínios do preservativos Durex, né, o que gerou muita polêmica, né, já que a BBC não queria transmitir as corridas por conta desse escândalo que era, né, um patrocínio de preservativo, né, numa sociedade conservadora como era a sociedade inglesa na época, né. O sueco Gunnar Nilsson, né, ele correndo pela Lotus naquele ano, né, ele que entrou no lugar de outro sueco, né, o Ronnie Peterson, que saiu da equipe e foi para Marte, né, em seu lugar entrou esse que havia sido campeão inglês de Fórmula 3 no ano de 75, né, um ano antes, né. Então a Lotus tinha boas esperanças com esse piloto, né, esse jovem talento, que inclusive venceu uma corrida em sua carreira, né, antes de se retirar para tratar de um câncer que acabou tirando a vida dele, né. Mais momentos, no começo da temporada, Niki Lauda, ainda com o carro velho, a 312T, né, disputou as corridas do Brasil e África do Sul, no caso aqui é o Grande Prêmio da África do Sul, né, e abaixo, depois que o Carlos Reutemann saiu para a Ferrari, né, a Brabham ficou com esse carro, com o assento desse carro em aberto, né, e na corrida de Mosport, no Canadá, né, entrou o piloto Larry Perkins, né, no lugar que já foi do Carlos Reutemann naquele finalzinho de temporada de 76, né. Momentos aqui, Lauda com o Clay Regazzoni, né, os dois que foram companheiros de equipe desde 73, né, quando eles correram pela BRM, né, e depois no ano seguinte estavam pela Ferrari, e essa dupla durou até 1976, né. Outra foto aqui, outra Surtees, né, no caso no Grande Prêmio da Alemanha em Nürburgring, com o norte-americano Brett Langer, né, pilotando pela equipe inglesa, né. Falando sobre a parte de tecnologia, né, mostrando os detalhes da Brabham, né. No caso aqui, a foto acima é a Brabham BT44B de 1975, ainda com motor Ford, e abaixo o novo modelo, a BT45, com motor Alfa Romeo, né, eles fazendo um comparativo 66 aqui das diferenças do carro de 75 e 76, que era um pouquinho mais longo, devido ao motor maior também, né. E ele tinha as seguintes especificações: ele tinha um motor V12 a 180 graus, né, com 2.995 centímetros cúbicos, né, um motor Alfa Romeo, né, que davam 540 HP a 12.000 RPM. O que mais que fala aqui? Ele tinha um câmbio Hewland Brabham de 6 marchas, um câmbio manual, né. Essas eram as especificações do carro, né. Aqui vendo no detalhe os mecânicos preparando o carro, né, e várias esquetes aqui do carro durante aquele ano, que passou por muitas mudanças, né, começando pela BT45, aí depois a BT45B, né, no ano de 78 a versão BT45C, né. Então, um carro que durante as temporadas ele foi tendo diversas atualizações, né. Detalhes aqui do motor Flat 12 da Alfa Romeo, né, e detalhes da traseira aqui, e todo o sistema de refrigeração, que tinha radiadores inclusive na parte frontal do carro, né. Falando sobre equipes, né, falando sobre a Martini Racing, né, o famoso patrocinador, né, de bebidas,
né, que sempre esteve presente no esporte automotor, né, aqui na equipe Tecno em 1972, né, patrocínio deles com o Nani Gali como piloto, né, participaram também como patrocinador no Rally, né, no caso aqui no Rally Safari em 1978, patrocinando a Porsche, né, 1975, né, a primeira vitória da equipe Brabham com patrocínio deles aqui, né, eles ficaram famosos também patrocinando a Porsche 917K de Le Mans de 1971, né, bem como a Lotus, que tinha sido campeã em 78, né. Aí para 1979 eles entraram como patrocinador principal na equipe Lotus, né, que tinha Mario Andretti pilotando para a equipe, né. E a última fase deles, né, recente, 2014, eles entraram como patrocinador master da equipe Williams e levando inclusive a Suzy Wolff, né, a esposa do Toto Wolff, a ser a piloto de testes da equipe durante aquela temporada, né? E na Ferrari também, eles fizeram um breve patrocínio entre 2006 e 2008, aparecendo com o logo na parte frontal aqui do vídeo, né? E falando sobre corridas, o Grande Prêmio da Austrália de 1994, né, a corrida decisiva que valia o título, né, os dois pilotos, né, no caso o Damon Hill da Williams, né, que se viu promovido depois que o Senna morreu em San Marino, né, disputando com Michael Schumacher da Benetton, né, é um carro que visivelmente a gente via que estava fora do regulamento, né, e para variar, né, uma corrida muito tensa que acabou num acidente na metade da corrida, em que o Schumacher perdeu o controle do carro, né, deu uma raspada no muro e voltou desesperado para a pista, procurando um Hill que estava vindo na segunda posição, né. No calor do momento, o Hill não soube esperar, já botou para o lado para ultrapassar, e o Schumacher meio que criminosamente jogou o carro para cima do inglês, né, fazendo com que o carro decolasse, e no que voltou para o chão novamente, danificou a suspensão e acabou com as chances do inglês ser campeão naquela temporada, né? Com esse acidente, Schumacher ficou com o título por ter mais pontos naquele ano, né? Prova essa vencida pelo Mansell, né? Que trouxeram ele novamente dos Estados Unidos, né? Ele estava disputando a kart, né, pela Newman Haas, né, e voltou para a Fórmula 1 fazendo bonito e vencendo na corrida final da temporada, né. Falando sobre pilotos campeões, né, falando sobre Nico Rosberg, né, o alemão, né, o título dizendo novo campeão que se aposentou, né. Ele foi campeão na prova decisiva em Abu Dhabi, e uma semana depois, né, assim que ele recebeu a premiação da FIA, né, o troféu de campeão, ele anunciou a sua retirada imediata da Fórmula 1, né. Aqui no detalhe, em 2015, né, do GP de Mônaco, né, ele que venceu, e o ano que ele estreou em 2006, né, pela Williams, né, foi um piloto vindo de um título da GP2 e estreou na Fórmula 1 no ano seguinte, né. Em 2009, ainda na Williams com motor Toyota, né, o carro carecia de desenvolvimento, né, principalmente potência de motor, então foi um ano bastante complicado para ele, né. Em 2012, já em sua nova equipe, né, correndo pela Mercedes, né, a primeira vitória, né, ao vencer o Grande Prêmio da China, né, foi a primeira vitória da Mercedes também na sua nova fase da Fórmula 1, né, graças ao alemão Nico Rosberg, né. Outros detalhes, ano 2014, o início da era híbrida, né, Rosberg liderando aqui no Grande Prêmio do Canadá, seguido de Lewis Hamilton, né. Nico Rosberg, nascido na Alemanha, né, em
Wes Baden, né? Em 27 de junho de 1985, sua estreia se deu no Grande Prêmio de Bahrein de 2006 e a última corrida no Grande Prêmio de Abu Dhabi 2016. Campeão mundial em 2016, com 206 corridas, 23 vitórias. A primeira delas no Grande Prêmio da China 2012 e a última vitória no Grande Prêmio Japão 2016, né? Ao todo 57 vezes no pódio, com 30 pole positions, 20 voltas mais rápidas, e ele correu pelas equipes Williams e Mercedes, né? Mais momentos dele aqui, 2014 no... Cadê aqui? Não tá falando, só tá comentando por ele ter usado o número 6, né? O mesmo número que o pai dele foi campeão em 1982 na Williams, né? Foi o número adotado pelo Nico Rosberg naquela temporada, né? Aqui comemorando em Abu Dhabi, né? Quando ele foi campeão, né? E abaixo aqui com o início da equipe Mercedes, né? Tendo os dois alemães, né? O Nico Rosberg juntamente de Michael Schumacher foi tirado da aposentadoria para voltar na Fórmula 1 em 2010, né? E a próxima edição da Fórmula 1 Machine Collection será a Ferrari SF71H, que Sebastian Vettel correu em 2018. Eu vou dar um corte na câmera aqui e vou voltar para a miniatura. Bem, voltando para a miniatura, né, um carro que eu esperei ansiosamente, né, o seu lançamento, né, pelo fato de ser um modelo muitíssimo bonito, né? Os carros da Brabham em si, né, esses carros projetados pelo Gordon Murray são fenomenais, né, de bonitos, né? E esse aqui manteve a escrita, né, de belos carros lançado pela equipe, né? Um carro que, como eu disse, né, esperei ansiosamente, né? E é o carro que o Reutemann correu naquela temporada 76. Ele começou correndo lá, mas não terminou, né? Ao final do ano, com o acidente do Lauda em Nürburgring, a Ferrari acabou chamando ele para pilotar o carro que era do austríaco, né? Aí ficou uma pequena saia justa, né? O Grande Prêmio da Itália, 3 carros Ferrari participando da prova, né? Clay Regazzoni, né? O Carlos Reutemann, né, com o carro, com o terceiro carro da Ferrari, e o Niki Lauda, que voltou do seu sério acidente que ele teve, né, em que teve boa parte do corpo queimado, né, principalmente no rosto, já que o capacete acabou sendo arremessado para fora, né. Aí ficou 3 pilotos correndo pela Ferrari naquele finalzinho de temporada, né? Mas voltando a essa miniatura, ela tá perfeita, né? Os detalhes estão muito bons mesmo, né? Os detalhes da traseira, do cockpit, né? Ficou muito bem feito. A parte dianteira, né? E o patrocínio da Martini, né? Muito forte aqui, fazendo presença na equipe Brabham, né? E o logo aqui da Alfa Romeo, né, aparecendo bem na parte frontal aqui do bico aqui, né? Realmente ficou uma belíssima miniatura, certo? Eu vou dar um corte na câmera aqui e mostrar uma pequena surpresa que eu preparei em cima de outra miniatura dessa Brabham BT45. Aguardem, verão.
Sim, pessoal, essa é a minha surpresa. Como vocês viram, eu botando para rodar na mesinha giratória, né? E depois mostrando o slideshow de como customizei, né? Esse era o motivo porque eu estava muito ansioso para que essa Brabham saísse, né? Já que eu dei uma pesquisada na internet, né? E encontrei no eBay, numa loja alemã, né? Do vendedor alemão, né? Os adesivos desse modelo da BT45, né? No caso eram os adesivos completos, todos os adesivos do carro, mas eu só queria, na verdade, apenas o número do carro do Patti, né? O número 8, né, que é o carro que o brasileiro correu naquele ano de 76, né, bem como a bandeira, né, a bandeira do Brasil que vinha na versão dele, né, o do Reutemann, ele tem a bandeira argentina na asa, né, e do Patti a bandeira brasileira, né. Fiz muita pesquisa fotográfica, tá? Então, esse carro ele teve algumas variações, por exemplo, nos Estados Unidos ele correu com os números em azul, né? Só que aí os logotipos não batiam, né? Então, para ficar o mais fiel possível, né? Eu cheguei à conclusão que era a versão que correu no Grande Prêmio da Espanha, né? Mas tem um detalhe que eu não me atentei na época que eu fiz, né? É que as imagens do Grande Prêmio da Espanha foram usadas também no filme Bob Dare Field, estrelado por Al Pacino, em que ele fazia um piloto de corridas e corria inclusive com essa Brabham 8, né? Então o José Carlos Patti ele foi meio que dublê do Al Pacino em pistas, né? E com isso, no carro, né, naquela corrida da Espanha, ele correu na verdade com a bandeira norte-americana aqui, né? E eu não percebi isso, né? Então mais pra frente eu vou ter que descolar uma bandeirinha americana e colocar aqui. Aí sim vai ficar 100% fiel a essa versão, né? Que correu no GP da Espanha em 1976, né? O adesivo da base aqui eu pedi pro Scott da Grand Prix de Caos fazer para mim, né? Ele prontamente fez, né? Então eu substituí não, eu colei por cima, né? Na verdade, em cima do adesivo que veio na miniatura do Reutemann, né? Aí eu colei por cima o adesivo do José Carlos Patti, né? Então esse é o motivo de eu estar muito ansioso mesmo por essa miniatura. Tive um certo trabalho para encontrar, inclusive, né? Nas bancas aqui da cidade não tinha mais, né? E aí eu fui até a cidade de Suzuka, né? Numa banca de revistas lá e encontrei a última também, né? Então eu peguei essa com muita dificuldade, eu consegui, né? Mas para minha felicidade deu certo para fazer a customização que eu queria, certo? Bom, é isso aí. Espero que tenham gostado desse vídeo, né? Um vídeo que ficou mais longo que o normal por causa dessa surpresa, né? Dessa miniatura surpresa que tem no final, né? Continuarei fazendo vídeo dessa e de outras coleções. Continuem acompanhando. A todos vocês, fica o meu abraço e até a próxima.